Vamos repercutir um pouco sobre esse cenário, sobre essa apreensão com Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Bem-vindo mais uma vez aqui, Danilo. Um feliz ano novo para você. Obrigado, mulher. Bom dia. Feliz ano novo para gente. Bom dia. Quero saber a sua percepção diante desse desempenho do dólar no dia de ontem. Olhando para o mercado como um todo, né? A gente viu o ouro, prata também se valorizando no dia de ontem, depois aí dessa instabilidade gerada no fim de semana por causa da captura de Nicolás Maduro. Pois é, eu acho que, assim, como estava sendo feita aqui a análise um pouco antes, né, tem uma única coisa que a gente tem certeza, com perdão do trocadilho, é que temos mais incerteza nessa abertura de 2026. Não que seja uma surpresa, né, a reafirmação de algumas linhas de política aí do governo Trump com relação a essa história de zonas de influência, de ter uma posição mais forte na América Latina, mas claro que a forma como foi feita aí, né, a invasão e a extração do Maduro só coloca mais peso nesse cenário de incerteza. Então depois a gente pode falar, mas tem incerteza para todo lado. De qualquer forma, vamos dizer assim, na primeira sessão de mercado, né, após aí o fim de semana, a reação foi, na melhor das hipóteses, assim, muito tímida, né? Então a gente teve até alguma coisa, um viés um pouco mais positivo com relação aos emergentes, à América Latina, né? De um lado, então bolsa subiu aqui, o dólar mexeu um pouquinho só, na verdade, né? Subiu, depois caiu um pouco, ficou ali perto dos 5,40, não teve um movimento tão expressivo. Mas o sinal para emergentes foi até positivo na primeira sessão, enquanto que grande sinal, né, que captura incerteza é o movimento de ouro e de prata também, que continuaram em alta, né? Então eu diria que assim, para a gente começar a pensar, né, primeiro, incerteza traz volatilidade. Então não dá para pegar nenhum tipo de tendência nesse momento. O que a gente começa a fazer é tentar desconstruir, né, quais são as implicações do que está acontecendo em cima de alguns cenários, né? Então, tem cenários mais positivos, cenários mais negativos para a gente pensar, né? Quem está na ponta mais positiva, né, acredita que, no final das contas, depois de toda a turbulência que pode ter aí no período de transição, você vai ter uma indústria de petróleo renovada na Venezuela que vai acabar gerando outros dinamismos positivos numa economia que é grande, né? 30 milhões de habitantes naquele país, que pode gerar spillovers positivos para a América Latina como um todo. Então, acho que a veia, né, mais positiva que estava por trás dos movimentos de ontem vai nessa direção. Por outro lado, né, aqueles que ou viveram ou estudaram os processos relativamente semelhantes atrás, sabe das dificuldades que existe para você fazer essa transição. Então, tem muita gente muito cautelosa. Pois é muito curioso esse cenário, Danilo, porque a gente viu o que aconteceu em 2025 especificamente, com o tarifaço, ninguém esperava o impacto que teve no mercado, e agora 2026, a gente sabe que seria um ano que pode ter instabilidade, que pode gerar muitas dúvidas, mas eu acredito que ninguém já esperava que na primeira semana já do ano, a gente já teria então essa grande novidade com relação à Venezuela e essas dúvidas, também com relação a petroleiras, enfim. Ainda diante desse cenário, eu queria que você traçasse para a gente esse panorama do dólar para esse ano de 2026. E sei que é aquela pergunta muito difícil de fazer e eu preciso fazer para a gente tentar entender um pouco sobre esse cenário. Porque a gente sabe das instabilidades que já existem, a gente tem a saída do Jeremy Powell, do Federal Reserve, a gente tem as instabilidades de eleição que já geram aí um dólar muito volátil, a gente sabe. Portanto, o que a gente pode esperar somado a esse fator já da Venezuela também? Vamos lá. Então, câmbio, né, com todas as dificuldades, o método diz o seguinte: temos que separar, né, a dimensão internacional dos fatores que movimentam o preço da moeda dos fatores domésticos. E eu acho que a gente vai ter uma assimetria nesses fatores. Do lado internacional, a minha aposta é que a gente continua com um processo de enfraquecimento do dólar. Eu acho que tudo que está acontecendo, por mais que seja dramático o evento de sábado, né, do ponto de vista de vai lá, uma ação militar que retire em uma hora um presidente, se você for pensar conceitualmente,
nós estamos tendo uma sequência daquilo que foi anunciado em 2025, o que vai reforçar para agentes que estão cautelosos em relação à concentração de ativos nos Estados Unidos, né, seguirem se reposicionando. Eu acho que a tendência internacional é de um enfraquecimento, ainda que menor, mas continuando o enfraquecimento do dólar. Por outro lado, isso não é tão simples para pensar no real, porque, como você bem disse, a gente tem um cenário eleitoral que promete ser bastante turbulento esse ano. A gente já teve um pequeno aperitivo no final do ano passado, junto com as questões eleitorais de política econômica, de posturas ideológicas e das perspectivas de sucesso de um ou outro candidato. A gente já tem questões envolvendo o Supremo, a gente tem questões envolvendo o mercado financeiro, vai toda a questão fiscal, e agora como é que os candidatos vão se posicionar em relação aos movimentos recentes aí ligados à Venezuela. Então, tudo indica que dentro os fatores domésticos do câmbio vão pressionar o dólar para cima aqui no Brasil. Então, a grande dificuldade aqui deste ano é pesar as duas forças. Vai ter uma tendência internacional de enfraquecimento do dólar, mas aqui no Brasil a gente vai na direção contrária, a meu ver. Você olhar no finalzinho do ano passado, a gente já teve, como eu disse, um aperitivo disso. O dólar estava se enfraquecendo ainda um pouquinho fora do Brasil, e o Brasil, a moeda brasileira, perdeu valor em relação ao dólar por conta dos nossos assuntos domésticos. Perfeito. E aproveito para perguntar também qual que é o melhor momento diante desse cenário para investidores, para quem precisa, enfim, guarda dólar, quer viajar. Qual que é o caminho para seguir nesse ano de 2026 com tantas dúvidas, tantas dificuldades? Orientação é continuar pegando aos pouquinhos quando vê que está em baixa. A gente está hoje com o dólar em 5,40, por aí, nesse cenário de 5,41, 5,40 mais ou menos. O ideal seria esperar baixar mais um pouco? O que nesse caso você indica diante do que a gente está acompanhando? Olha, o que a gente fala, Muriel, aqui assim, não dá para aquele pessoa que é um investidor comum, né, ou aquele que tem objetivos de despesa em dólar, ficar pensando em operar a moeda, né? Antecipar movimentos de dólar é muito difícil. Então, o ideal é traçar os objetivos, ver as suas necessidades e as suas entradas de caixa, estabelecer um cronograma, né, e ir tentando fazer as suas aquisições e as suas transferências, muito mais olhando para o que você quer fazer e qual é a dimensão temporal dos seus objetivos, do que tentar capturar oportunidades. A gente já vê muito profissional, né, perder dinheiro ao tentar fazer isso. Quem opera comprando e vendendo moeda para ganhar dinheiro em cima das variações é quem gosta de tomar muito risco, né? Então, para os investidores, pessoa física, não acho que essa é a melhor estratégia. Tem que estabelecer um objetivo, estabelecer um cronograma e manter a disciplina para que, no final das contas, você tenha um custo médio aí adequado e não sofra com as variações do dólar. Daniele Igliori, economista-chefe da Nomad, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte mais vezes, por favor, em 2026. Sempre um prazer, Muriel, a gente que agradece. Obrigada.